A economia dá sinais de recuperação, embora ainda tímido. De acordo com o IBGE, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, mostrou um crescimento de apenas 0,1% no terceiro trimestre deste ano. Para a equipe econômica do governo, é sinal de bons tempos, mas não para todo o setor. O agro, por exemplo, deve sentir um recuo desanimador em 2024. Um dos motivos é o clima, que deve impactar a lavoura e assim a produtividade. Vamos entender mais sobre este cenário nada vantajoso com José Carlos Hausknest, sócio-diretor da MB Agro. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Pois é, Hausknest, a gente tem aí uma situação realmente preocupante, né? O traçado não é bom. A gente, há pouco, exibimos uma reportagem onde mostra o produtor realmente desanimado, porque, lógico, ele faz todos os cálculos, tem um custo enorme de produção, mas se não vier água lá de cima, fica difícil, né? Exatamente, né? A gente começou essa safra, esse começo de safra, vamos dizer, foi muito difícil. A gente teve situações opostas, né? Uma falta de chuva no centro-oeste e um excesso de chuvas no sul, que tem atrapalhado bastante o desenvolvimento das lavouras, né? Principalmente aí no caso da soja, né? Que é a principal lavoura, mas pega o milho da primeira safra, pega outras culturas. Ainda estamos no começo, né, da safra, então é muito difícil você prever ainda os números, né? Existe muita irregularidade nessas chuvas que estão acontecendo. Então, às vezes, tem fazendas que deram sorte, caiu uma chuva e no vizinho, às vezes, não caiu, ou caiu num pedaço da fazenda, no outro não. Então, assim, tá, mas de qualquer maneira, não é uma expectativa boa para esse ano. José Carlos, a gente avalia que o produtor tem feito investimentos para, lógico, segurar um pouco os recursos hídricos. O mercado tem, olha só que coisa, né? Tem aberto cada vez mais as portas, né, a países estrangeiros, aumentando o volume de remessas, ou seja, o que pode também criar um caso para o agro no ano que vem é essa falta de produtividade, porque esse comércio vai ficar também sentido diante dessa falta de volume de mercadorias, né? Com certeza. Se você produz menos, você tem menos disponibilidade para exportar e realmente cai os volumes exportados, né? Às vezes, isso é compensado pelo preço, né? Então, também, às vezes, se quebrar a safra brasileira, hoje nós somos o maior produtor de soja do mundo, né? Então, isso pode também trazer por um outro lado, alguma subida de preços que compense parte dessa perda de receitas em termos de volume. Mas, de qualquer maneira, a tendência é que você tenha menos exportações por conta disso, né? É possível. Tem produtor que acredita no estoque. Temos importante quantidade significativa aí, estocada, que consiga talvez reverter uma situação naquele período da incerteza, pelo menos se garante com o que já foi produzido? O Brasil ele trabalha com estoques de passagem, principalmente desses produtos que são exportados, né, principalmente a soja, estoques de passagem muito baixos, né? A gente normalmente exporta praticamente quase todo antes de começar a colheita do outro ano, né? Então, assim, não tem muita folga nesse sentido, né? Produtos que vão para o mercado interno, às vezes tem um estoque um pouco maior, né? Mas no caso específico da soja, os estoques são muito baixos, né? Então a gente tem aí uma situação que não dá para compensar, não, nesse sentido. É bem temeroso mesmo, né? Porque quando a gente, às vezes, fala agronegócio, aí parece algo
muito fora da nossa realidade, mas está totalmente dentro do nosso dia a dia, né? A gente está falando de consumos diários, né? Com uma variedade, seja somente a fruta, mas a fruta se faz de uma outra variedade de produtos. Então, assim, acaba que atinge a indústria, atinge de uma forma bem ampla, né? Vários mercados, né? Exatamente, né? Você estava falando do PIB. Quando você olha o PIB da agropecuária dentro da fazenda, ele é relativamente pequeno, 6, 7% do PIB nacional. Quando a gente fala do PIB do agronegócio como um todo, né? Aí que inclui o que? A indústria de insumos, os serviços, fretes para transportar toda essa quantidade de grãos, de produtos, o varejo, a indústria processadora, aí a gente vai estar falando aí de quase um quarto, próximo de um quarto do PIB do Brasil, né? E é o que tem crescido aí, ajudado o país a crescer, né? Esse setor do agronegócio em si como um todo, né? E puxado pelo campo, que gera o produto que consome os insumos e gera os produtos que vão ser usados em toda essa cadeia, né? Uma última questão, a gente está traçando panoramas, né? Ainda resta uma expectativa de que chova além do que a gente espera, né? Mas assim, o consumidor, de uma certa forma, será impactado também? Produtos mais caros, produtos mais raros, isso é tudo um cenário que pode sim ser pensado para o futuro? Sim, eu acho que a gente teve esse ano uma ajuda aí na questão da inflação, que foi a queda de alimentos, né? A gente já está vendo alguma pressão em alguns mercados, né? E realmente a depender da produção, aí tem produtos que são importantes, né? O feijão, o arroz, né? Que tem um peso grande na cesta básica, na inflação, e que podem ser impactados pela seca e pelo excesso de chuva, né? Então a gente começa a se preocupar um pouco mais, né? Eu não acho que vai ter por enquanto não é o cenário ainda de uma subida assim, muito forte, mas pode acontecer. A gente não tem, o clima está bastante incerto esse ano, então a gente não sabe muito o que vai acontecer aí para frente, né? Passando uma informação, né? A projeção é de que a receita agrícola diminua 1% em 2024, em comparação com este ano, 2023, conforme a análise de consultores, e a expectativa é que o valor atinja 944 bilhões de reais, frustrando então uma expectativa de mercado que seria de 1 trilhão, né, de receita, ou seja, realmente há um volume financeiro também envolvido bastante expressivo, né? E o produtor vai gastar mais para também querer dar uma turbinada na sua lavoura, diante talvez da falta de chuva, ou para proteger da chuva em excesso, como a gente viu na região sul. Realmente o produtor vai viver um 2024 pisando em ovos, praticamente, num termo bem popular, que é para a gente ser compreendido. José Carlos Hausknest, muito obrigado pela entrevista. Ele que é sócio-diretor da MB Agro. Obrigado pela análise, obrigado pelas informações sobre esse cenário que a gente tem que ficar de olho. Obrigado. Um abraço.